Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de abril de 2025, quarta-feira. E é muito curioso, eu estava pensando nesse exato momento, que talvez uma das lembranças mais queridas do meu tempo de ECA era justamente das aulas do professor Virgílio, que não dava aula necessariamente de vídeo, de áudio, de roteiro, não. Ele dava aula da história, da cultura e da comunicação. O professor Virgílio, ele vinha de terno e gravata, o que na época era uma coisa bastante exótica, né? E aliás, eu me arrependo de ter perdido algumas aulas dele, porque as aulas eram simplesmente imperdíveis. E eu me lembro de uma aula em que ele comentava, se eu não me engano, uma refeição, né? Imagina que você vai almoçar, né? E você tem ali na sua mesa, está com garfo, faca, prato, você tem provavelmente arroz, você tem provavelmente alguma coisa feita de trigo, alguma coisa feita de batata, alguma coisa feita de carne, e aí ele começava a destrinchar a história dessas coisas do cotidiano, como surge o garfo, de onde veio a faca, como é que é o domínio dos metais, como vem o domínio da cerâmica, de onde vem o arroz, né? Qual é a história do trigo, qual é a história da batata. Eu sei que ele pegava a realidade cotidiana e transformava num fractal que você conseguia se aprofundar cada vez mais, e ali na sua mesa estava praticamente toda a aventura da nossa espécie ao longo dos séculos. E puxa, eu acho que se tem alguma coisa que influencia o Radinho hoje, mesmo que eu tenha tido professores excelentes, Chico de Assis, gente tão saudosa, né, eu acho que essas aulas de história da cultura realmente fazem aqui o coração do Radinho bater. Se eu não me engano, Virgílio chegou a trabalhar com Fernand Braudel. Fernand Braudel é um historiador bastante conhecido, não, obviamente talvez não na FEFELESH, que talvez seja muito... FEFELESH é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que eu tenho talvez uma visão preconceituosa que seja muito influenciada por doutrinas marxistas, mas o nosso amigo Fernand Braudel, ele era de uma escola chamada Escola dos Anais, que não tinha nada a ver com nenhum comportamento prazeroso, mas ele tinha a ver sim com anais de registros, né? Era uma outra maneira de você ver a história humana através dos fluxos de mercadoria, fluxos de pessoas, essas coisas que vão se entrançando e construindo a história de todos nós. Eu estou contando essa história toda porque eu acabei de ter uma conversa interessante aqui com o ChatGPT para tentar consolidar algumas lembranças que eu tinha num link só, né? E eu vou começar por algo simplesmente tão despretensioso quanto uma batata. Essa ideia não veio do nada, não é que eu tenha comido batatas no café da manhã, aliás, eu não sou um grande amante das batatas, mas é que eu assisti ontem um canal que eu sigo no YouTube, que é um canal soporífero, né? Bastante indicado contra insônia, que, se eu não me engano, chama Told in Stone, contado em pedra. Eu acho que você sente como realmente aquele negócio fosse uma pedra no seu peito, porque o cara, ele entende muito, né, o apresentador, ele é um historiador, ele viaja pela Europa, ele viaja ali pelo mundo, mostrando ruínas, mostrando história, mas coitado, infelizmente, ele é chato. Mas apesar disso tudo, eu continuo assistindo, porque a informação muitas vezes é boa. E ontem ele estava contando uma questão, na verdade era uma hipótese, um exercício de pensamento, que é o que teria sido do Império Romano se os romanos tivessem tido batatas, ou tivessem sido introduzidos as batatas. A questão é, batatas fazem parte da história, da nossa história, faz pouco tempo, a não ser que você seja peruano, a não ser que você seja, né, de algum povo andino, né? Os povos pré-colombianos já cultivavam a batata aqui nas Américas, né? Os peruanos, se você um dia visitar o Peru, vá por favor a alguma feira livre e fique simplesmente chocado com a quantidade gigante de batatas que você vai ver ali, de todas as cores, tamanhos, é uma profusão, né? A gente tem umas batatas meio padronizadas aqui, para comprar, mas então as batatas são endêmicas, por assim dizer, daquela região, e precisou lá, né, a conquista dos espanhóis para chegar lá e descobrir esse item, que para os europeus era completamente desconhecido.
Então pense, os europeus não tinham ideia do que era batata até o século XVI, tá? E aí quando, né, tem que acho que, se eu não me engano, é chamado, como é que chama? O grande, estou tentando lembrar o nome, alguma coisa com Colombo, é o grande, não vou lembrar mais, é como se fosse o grande intercâmbio que Colombo acabou propiciando, desculpe aqui a minha hesitação, que levou muitas coisas das Américas para a Europa, coisas que eram inéditas, como o abacate, o chocolate era completamente desconhecido, o tomate era completamente desconhecido, né? E a batata também. E trouxe da Europa para o Novo Mundo, trouxe cavalos, trouxe porcos, trouxe criaturas que também, e tecnologias que eram desconhecidas. Então teve digamos, essa contaminação recíproca, né, no século XVI. Mas vamos focar aqui na batata, que a história é muito curiosa. Depois a gente fala do cara chato lá de Roma, mas vamos falar daquilo que aconteceu, não daquilo que poderia ter acontecido. Quando a batata é levada para a Europa, a batata, puxa, hoje a gente sabe que a batata é super nutritiva, que ela pode ser plantada em lugares que normalmente você não teria muita expectativa, né? Ela é fácil de plantar. Puxa vida, veja o impacto que ela teve na culinária de vários povos e tal. Mas assim que ela chegou, ela foi estupidamente mal recebida, e isso é bom para a gente aprender um pouco também sobre a nossa espécie, bastante resistente a alguns tipos de inovação, não é? Por exemplo, do ponto de vista religioso, a batata foi, digamos, alvo de suspeitas infernais. Porque na Bíblia ninguém falou de batata. Se não está na Bíblia, então tem algum problema. Como assim? A Bíblia fala de tanta coisa, fala de pão, fala de peixe, fala de vinho, não é? Mas não fala de batata. Se a Bíblia não fala de batata, tem alguma coisa errada. Tem outra questão também que a igreja encasquetou, é que a batata cresce embaixo da terra. Embaixo da terra é o reino de Satanás. Então, como você pode comer alguma coisa que vem das profundezas? E não só a batata, ela é meio torta, ela é meio deformada, aí começam a surgir em vários lugares da Europa teorias da conspiração, que na verdade a batata cresce quando o diabo cospe no chão. Para completar o circo, a batata faz parte de uma família, aliás, não sei se família é o nome certo, eu não sou um especialista em biologia, em categorização de Linneu, mas a batata é uma solanácea. E a Europa conhecia algumas outras plantas dessa mesma família, como, por exemplo, a belladonna, que é tóxica e que é um pouco associada à bruxaria. Também você tem a mandrágora, e você tem também, tinha uma outra coisa qualquer que eu já esqueci aqui, que também era mal vista. Então veja, isso é coisa que cresce embaixo da terra, isso parece com uma planta venenosa, isso parece com coisa de bruxaria. Eu sei que isso demorou centenas de anos para finalmente você conseguir vencer esse preconceito, e esse preconceito foi vencido não por uma adoção alegre, não, na marra. Em alguns lugares você precisou colocar leis. Por exemplo, na Prússia, né, o Frederico II da Prússia, se você visitar Potsdam é o equivalente de Versalhes alemão, né? Potsdam era a cidade onde ficava ali o imperador da Prússia, ali perto de Berlim. Se você ver, inclusive ele é um clone um pouco de Versalhes, eles resolveram se inspirar um pouco ali naqueles delírios aristocráticos franceses. Mas, pois bem, se você quiser homenagear Frederico o Grande, você pode colocar no túmulo dele uma batata. Parece que existem monumentos, inclusive, do Frederico II segurando uma batata. Não é uma coisa que eu associaria a prussianos, eu associaria sabres, massacres, né, mercenários, guerras, invasões de Paris, mas a batata. Então, Frederico II, ele descobre que a batata tem um incrível potencial nutritivo. Ele cria a Kartoffelbefehl, que em alemão quer dizer a lei da batata, obrigando os camponeses a plantarem a batata na marra, porque os caras não queriam, estavam cheios de medos e superstições e angústias, né? Ele ouviu falar, aliás, tem uma história curiosa, acho que um francês, um tal de Parmentier,
acho que até tem uma estação de metrô em Paris com o nome dele. Parmentier foi o grande evangelista da batata na França. Ele conheceu a batata de uma maneira meio curiosa. Ele foi preso pelos prussianos e os prisioneiros de guerra da Prússia estavam sendo alimentados com batata. Ele voltou para a França e falou, cara, batata é a oitava maravilha, né? Vamos promover aqui a batata na França. Então a batata tem um patrono, né, na França, que é o Parmentier, e ela começou a ser meio que na marra, espalhada, sobretudo em países que tinham uma estrutura já no século XVII, XVIII, XIX, né, uma estrutura um pouquinho mais organizada. Então, países como a Prússia, que tinha um governo centralizado, né, lugares como países, eu nem sei se eu chamo de país ou não, França, Rússia, eles vão impor a batata como uma maneira de você alimentar a população. E aí vem uma questão muito interessante, que é a seguinte: funciona admiravelmente bem, inclusive em regiões que antes tinham uma alimentação muito precária. Então você pega, por exemplo, a Irlanda num certo momento, milhões de irlandeses dependem quase que exclusivamente da batata, era uma região muito pobre, não é? Então você, provoca um aumento populacional. Suspeita-se que de 1750, século XVIII, até 1850, século XIX, 100 anos de diferença, a população na Europa tenha dobrado por conta da batata, né? Então os irlandeses estavam felicíssimos comendo batata, feito uns loucos, até que um fungo, está aí o problema com qualquer monocultura, né? Tinham que ter aprendido com o peru a cultivar todo tipo de batata possível e imaginável, os caras deviam estar cultivando uma só. Adivinha o que acontece? Tem um fungo, provoca uma devastação, né, nas plantações de batata da Irlanda. 1 milhão de pessoas, se eu não me engano, morrem, e aí é uma debandada. Os irlandeses começam a fugir da Irlanda, começam a emigrar, e muitos deles vão parar nos Estados Unidos, e um deles acaba virando o presidente Kennedy. Então essa comunidade irlandesa nos Estados Unidos, a história dela é uma história muito ligada não só à presença da batata, quanto à ausência da batata. Mas tem mais, a coisa não para por aí, porque na hora que você começa a ter uma população mais numerosa, você começa a ter, inclusive, mais condições para a economia crescer. Você pode ter mais condições para a própria revolução industrial acontecer, ou para outras revoluções também, porque se você tem mais gente, uma pressão populacional maior, isso pode inclusive ser ali o combustível para revoluções sociais. Talvez você não teria o marxismo, o socialismo e outras revoluções se você não tivesse uma pressão populacional provocada simplesmente pela introdução um pouco, digamos, forçada da batata, né, o cuspe do diabo, por assim dizer, essa coisa que vem das profundezas da terra e que não estava na Bíblia, ou seja, a Bíblia como guia gastronômico, a gente tem que ter, né, uma pitada de cuidado aí, né, mas eu achei essa história simplesmente sensacional. Eu vou dar o link. O ChatGPT, eu conversei, falei, eu queria condensar num lugar só todas essas informações que estavam soltas, ele fez isso muito bem, inclusive com algumas imagens, com algumas fotos que ilustram o poder da batata na geopolítica. Nesse episódio do Toad in Stone, ele menciona que o aumento populacional provocado pela batata não foi só na Europa, porque a batata doce, que também é originária da região andina, ela teria chegado na Ásia por outro caminho, né? De repente, por barco, seja lá o que for, de alguma maneira, sem Colombo, sem nada, a batata doce teria chegado na Ásia. Isso teria provocado uma grande explosão populacional que talvez explique o destino da dinastia Qing, seja lá o que for, Ming na China. Então, a própria história da China, a própria história das revoluções está ligada justamente a derivados da batata, e eu achei essa história absolutamente genial. Amanhã eu vou dar uma pesquisada e eu converso com vocês se de repente a gente pode fazer alguma coisa parecida com relação ao tomate, ao chocolate. Não, o café vem do norte da África, isso a gente já sabia. Mas o que é interessante também desses fluxos históricos, desses cruzamentos, é curioso porque eu já comentei com vocês inúmeras vezes, por conta da ditadura militar, digamos que a minha formação humanista foi um pouco falha, porque obviamente eles estavam prendendo todo mundo, mas
O que é interessante é que eu acho que o que eu tinha na cabeça de história era um quebra-cabeça, algumas datas, alguns nomes, e eu sempre tive muita dificuldade de colocar isso numa linha de tempo, ou mesmo imaginar isso no espaço. A minha geografia também é completamente fragmentada, mas o que eu estou com a idade, e talvez precise realmente de algumas décadas para isso, é conseguindo montar um pouco o quebra-cabeça. Vocês sabem que eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo livre ouvindo The Rest is History, ouvindo In Our Time, ouvindo outras fontes de informação, mas é impressionante como as coisas se conectam. Estou sempre falando aqui de como a natureza se conecta, a biologia se conecta, a genética se conecta, os ecossistemas se conectam, né, como a física se conecta com a vida, com a química, com a biologia, mas também a história humana é toda interconectada. E eu estou ouvindo agora, eu acabei de ouvir agora de manhã cedinho, faltava só um pedacinho, uma história super intrincada, daquelas que excede em muito a minha capacidade de guardar nomes, porque parece alguma novela da Globo, tem um monte de um pega o outro, que come o outro, que não, cara, é uma confusão infernal, mas eu acho que eu consigo compartilhar um pouco com vocês, que é algo que eu toquei aqui, né, tangencialmente ao longo desses últimos episódios, que é a história dos vikings, a influência dos vikings na história da Europa. Eu não tenho a menor simpatia por viking, né? Eu não consigo imaginar como é que alguém consegue glorificar, né, aqueles caras que vão entrando, invadindo, estuprando, né, com machados, e seja lá, mas escravizando pessoas. Eu não consigo achar graça nenhuma, né? Uma violência descabida. A própria mitologia dos caras é muito violenta, né? Então, quando um guerreiro morre de uma maneira honrosa, ele é levado pelas valquírias para Valhalla, para continuar lutando o resto da vida ao lado de Odin, ou seja, o que for. Os caras realmente gostam da pancadaria. Mas o que é interessante é que eu falei, bom, tá bom, eu não vou prestar atenção nesses caras, porque o que eles tinham, enquanto imagina, você pega cidades como Constantinopla, sei lá, Damasco, estavam super avançadas, você tinha centros de estudo, os vikings lá no ano 1000, pelo amor de Deus, era um bando de bárbaros, literalmente um bando de bárbaros. Eu nem sei por que de repente, a partir de um certo ponto, alguém inventou a história de que os povos nórdicos são alguma raça superior. Eu nunca entendi por que essa falácia, porque veja, até fazer um pequeno parêntese aqui, acho que eu até tenho uma conversa com o ChatGPT a respeito. Essa falácia da superioridade, da supremacia branca, é uma completa tolice. Porque se você pegar os povos nórdicos, os romanos, quando conheceram os povos nórdicos, ficaram horrorizados, porque os caras viviam em condições precaríssimas. Roma já tinha um sistema de leis, já era um império, você tinha prédios de 5, 6, 7, 8 andares, né? Você já tinha engenharia, aquedutos, e os caras viviam em tribos. Né? Quando os germânicos arrasam ali uma legião romana, os caras são uns ursos. Então eu não consigo imaginar da onde que vem essa superioridade, ainda mais quando, vocês lembram disso, essa semana a gente conversou da importância que foi da invenção dos algarismos, a invenção do zero, e quem inventou tudo isso foram árabes, povos árabes, quem inventou isso foram indianos, ninguém ali era louro de olho azul, certo? Certo. Então vamos voltar, desculpa essa pequena digressão sobre essa falácia, essa tolice de qualquer supremacia branca, mas vamos voltar aqui para os vikings, porque eu tinha alguns conhecimentos soltos, né, sobre, por exemplo, a influência dos vikings na própria língua inglesa, né, que a língua inglesa ela é uma língua, né, com uma forte raiz germânica, mas ela foi muito simplificada, porque os vikings tiveram que aprender aquilo e aprenderam de um jeito meio torto, então você não consegue, mas eu não sabia muitos detalhes. Mas vamos lá, a questão muito interessante, eu já tinha comentado com vocês, é que quando Roma acaba, quando Roma termina, talvez porque não tivessem batatas, aliás, vamos voltar lá para o videozinho do Toad in Stone. Um dos exercícios que ele faz é que se Roma tivesse acesso às batatas, talvez ela tivesse conseguido ter uma melhor guarda das fronteiras, porque ela conseguiria alimentar melhor os soldados, talvez ela fosse mais próspera, não é mesmo? E talvez assim ela conseguisse retardar a invasão bárbara, né? Mas aí você fica pensando que aí os bárbaros também teriam acesso à batata, aí seria mais gente ainda querendo invadir, em suma a gente não tem a menor ideia do que teria acontecido. Mas voltando aqui dos vikings que não comiam batata, não tinha batata na época, vamos voltar mais ou menos para o, sei lá, século X, 900 mais ou menos, há 1100 anos atrás. Mas
Quando você olha aquela região, o que hoje é a Inglaterra, o que hoje é a França, o que hoje é a Dinamarca, bom, não tinha nada disso, claro. Você tinha coisas separadas ali, um reizinho aqui, outro reizinho ali. A Inglaterra já estava bastante avançada, ela já estava conseguindo ser um país bastante consolidado, com lei, né, com estrutura governamental, um país que estava prosperando, mesmo sem batatas, não é? Mas você tinha ali os povos nórdicos, que talvez porque, como os caras vivem numa região bastante miserável, a Noruega também não é um país, na época o petróleo da Noruega não servia para nada, né? Então os caras eram bons navegadores, começaram a encher o saco dos vizinhos. Então você começa a ter invasões vikings, a gente chama de viking, hoje é um rótulo, é um guarda-chuva, eles não se chamavam de vikings, né? Eles eram povos nórdicos, eles começam a encher o saco e começam a invadir ali a costa da Inglaterra, certo? Aí eles não satisfeitos, eles começam a descer cada vez mais e vão invadir o que hoje é a costa da Normandia, e eles vão se assentar, e aí eles vão criar. Aí a Normandia acaba virando ali uma coisa por si só, né, dominada pelos normandos. Isso a gente já comentou. Mas o que é muito interessante aqui é que os vikings, aliás, uma pequena dica turística, caso você um dia vá à Turquia, caso a Turquia não vire, obviamente, uma ditadura teocrática, que é o que ela já está, né, se tornando devagarinho, né, e você consiga visitar a Hagia Sofia. Por que eu estou colocando esses parênteses? Porque nós tivemos, assim que eu conheci minha mulher, acho que uma das primeiras viagens que a gente fez bacanas foi justamente para conhecer a Turquia. Na época a Turquia ainda não estava tão tensa assim, né? Não estava tão dramática a situação, então foi uma viagem bastante tranquila. E a hora que você viaja você conhece Istambul, você fala, cara, eu estou não só em Istambul, mas eu estou na antiga Constantinopla, o que era ali Roma, era o Império Romano. A Roma no Ocidente tinha ido para o saco já, mas Roma, né, em Constantinopla continuou por um bom tempo, um lugar super multicultural, rico, etc. Pois bem, você vai lá e em Roma, em Constantinopla, melhor dizendo, Istambul, acho que a coisa mais obrigatória possível, né, é você visitar a Hagia Sofia. A Hagia Sofia é um absoluto colosso, né, já foi uma igreja, um templo católico, não é mais. Por que não é mais? Na verdade, se eu não me engano, a Hagia Sofia foi feita por Justiniano, se eu não me engano, do século VI, se eu não me engano, estou chutando aqui as datas, mas é isso, mas o negócio tem 1.500 anos, mais ou 1.400 anos, 1.400 anos, aquela construção simplesmente estupenda, que resistiu a terremotos, está lá, é maravilhosa, né? Quando Constantinopla acaba caindo na mão dos otomanos, aquilo acaba virando um templo religioso islâmico, acaba virando uma mesquita. Quando eu visitei era só um museu, não era mais um templo. Agora, infelizmente, o Erdogan está tentando fazer com que a Turquia, aliás, um pequeno parêntese aqui, a Turquia, a história da Turquia também é muito interessante, eu só sei um pouquinho, né, mas a hora que o Império Otomano, que era um império islâmico, desmorona com a Primeira Guerra Mundial, né, o que acontece é que surgem líderes como o Ataturk que vão falar, olha, é o seguinte, ok, acabou o Império Otomano, mas vamos fazer aqui um país, uma república moderna, vamos esquecer essa história de teocracia, vamos fazer um país que é um país laico, né, vamos adotar o alfabeto do Ocidente, né, então ele tentou ali dar uma ocidentalização, uma liberalização, por assim dizer, da Turquia. O Ataturk é um herói, né? Quando a gente visitou, você via retrato do Ataturk onde quer que você olhasse. Você vai no boteco, tem um Ataturk, você vai no banheiro, tem um Ataturk, tinha Ataturk em tudo quanto é canto, não é? Mas o que acontece de uns tempos para cá, né, seguindo essa tendência de obscurantismo medieval que nos assola, o Erdogan começa a puxar cada vez mais o aspecto teocrático, o aspecto religioso, né? Então, a Hagia Sofia, que quando a gente visitou era um museu laico, que você podia visitar sem problema nenhum, agora é uma mesquita com outras regras de visitação. Mas caso você visite a Hagia Sofia, por favor, procure lá em cima, né, tem lá uma balaustrada que você vai ver inscrito ali umas runas. Por que você vai ver runas? Runas é o sistema de escrita viking, certo? Nórdico, ok? O que está fazendo runas? Alguém está jogando runas, né? Alguém tem algum consultor em assuntos esotéricos, né? Jogando búzios, runas e sei lá mais o quê?
Não, aquilo é certamente a obra de um mercenário viking que escreveu lá, fulano esteve aqui, eu já esqueci o nome do fulano. O que estava fazendo um viking em Istambul? O que estava fazendo um viking em Constantinopla? Não é? Veja bem a distância, mas a questão que é muito curiosa é que os vikings, excelentes navegadores, né, eles vão se embrenhando, os caras são completamente malucos, eles vão saqueando, vão escravizando e vão pegar as pessoas que eles escravizaram. Vale lembrar que muitos povos que eles escravizaram ali no norte, no nordeste da Europa, já entrando no que seria hoje Rússia, esses povos foram escravizados, escravo, eslavo. Agora se entende por que são povos eslavos, porque eles eram vendidos como escravos, como escravizados, mesmo sendo loiros de olhos azuis, né, não necessariamente a escravização é um monopólio ali dos países africanos. Então, os vikings sequestravam todo mundo e iam vender esses escravizados aonde que eles iam vender? Onde tivesse um mercado para isso. Né? E eles vão por rios, eles vão navegando por dentro. Os barcos dos vikings eram super versáteis, né? Eles conseguiam entrar nos rios. Quando os rios eram muito, sei lá, caudalosos, turbulentos, ou quando a coisa ficava feia, eles carregavam os barcos nas costas até o próximo rio. E eles foram criando, nesse caminho maluco, eles estavam tentando chegar, na verdade, no Mar Negro, né, no Mar Báltico. Eles iam descendo até achar mercados, para depois trazer coisas de volta. Então eles foram se embrenhando ali mais ou menos num fractal e criando pequenos entrepostos, pequenas cidadezinhas, que eram cidades de troca, né, de um monte de povos, de tudo quanto é jeito. Esse trajeto, esse caminho de rato aí feito pelos vikings, na verdade acaba sendo a origem da Rússia. Né? Você não consegue imaginar a história da Ucrânia sem imaginar esses caminhos que os vikings iam fazendo e fazendo pequenos vilarejos, pequenos povoados que suportavam esse comércio. Não é exatamente um comércio, vamos lá, se você está saqueando e trocando lá, não é exatamente, né, a melhor prática do business model do mundo. Mas veja, então os vikings se infiltrando ali o que hoje é a Rússia, aquilo que é a Ucrânia, e vão descendo até o Mar Negro e vão chegando até Constantinopla, isso acaba mudando completamente a história da região. E o que é mais interessante aqui é que, veja, quando os vikings, que eram um povo inicialmente tribal, né, um povo politeísta, quando eles saem por aí saqueando, eles vão dar de cara com, lugares desenvolvidíssimos. Constantinopla era super desenvolvida, né? Londres já era super desenvolvida, né? E eles falam, nossa, nós somos super atrasados, o que esses caras têm que a gente não tem? E uma das coisas que eles acharam que era o segredo desse sucesso era o cristianismo. Então, os vikings desaparecem não porque caiu um meteoro, porque mataram todo mundo. Não, porque esse modo de vida devagarinho vai acabando na medida que eles vão se cristianizando. E eles se cristianizam não porque eles estão interessados em dar outra face, né, ir para o paraíso. Não, é porque eles estão achando que esse Deus é poderoso. Porque, veja, os caras, eles estão saqueando impérios que são, muito, muito mais ricos, muito mais estruturados, com bispos, com igrejas, com tudo, do que as tribos. Eles, quando voltam para casa, é uma miséria, um lugar completamente maluco. Então, uma das razões para os vikings devagarinho se cristianizarem não é necessariamente moral, não é espiritual, não é transcendente, é simplesmente porque os caras acham, mais ou menos como alguém vai para o evangelho da prosperidade, que ele vai ficar mais rico e poderoso. Né? Mas ok, aí tem mais história ainda, porque um personagem que acho que é importantíssimo, daqui a pouquinho na história da Inglaterra, no ano 1000 e pouco, 1015, 1040, 1050, é um cara chamado Harold. Harold, um outro nome bizarro que eu já esqueci aqui, né? O cara, ele era irmão de um rei poderoso, o rei morre, ele percebe que ele está em desgraça, ele começa a seguir esse caminho de rato para conseguir escapar e se estabelecer em algum lugar, aí ele vai para a Noruega. E aí ele tem sangue azul em princípio, aí ele chega lá para o rei da Noruega, eu falei, eu quero casar com a sua filha. Ele falou, você é um duro, onde já se viu? Né? Tudo bem que você tem sangue azul, mas por favor arrume dinheiro. Ele falou, como é que eu vou arrumar dinheiro? Ele vai descendo, ele vai até Constantinopla,
né? E Constantinopla, a família real, eles tinham uma guarda, como se não tem o Papa, não tem aqueles guardas com aquela roupa bizarra, né? Que são suecos, se eu não me engano. Né? Então, a família real de Constantinopla, de Roma, eles têm ali uma guarda especial feita de mercenários nórdicos. É a guarda varangiana, né? Eles têm ali como se fosse uma tropa de elite, porque esses nórdicos que aparecem por ali, primeiro, os caras são enormes, segundo, os caras são muito truculentos, estão acostumadíssimos a decepar, trucidar, matar, estuprar. Então esse príncipe vai parar em Constantinopla, vai fazer parte da guarda varangiana, e é um momento em que Constantinopla está tentando retomar aquilo que os muçulmanos tinham conquistado, né? Estão tentando retomar a Sicília, tentando retomar, sei lá, vários lugares que eles tinham perdido espaço para os muçulmanos. E esse cara vai participar de inúmeras expedições, ele vai tentar reconquistar cidades na Sicília, né? Vale lembrar que a Sicília tinha caído em domínio árabe, depois a Sicília acaba caindo sob domínio normando. Cara, bom, em suma, o que eu estou colocando aqui não não é que vai cair na prova, não é uma coisa muito estruturada, mas o que eu estou absolutamente fascinado é perceber como essas coisas se interconectam, como essas histórias todas se interpenetram, como o mundo já foi inclusive maior, já foi inclusive mais diverso, né? Imagina a aventura que é você sair de uma aldeiazinha na Noruega, né, e você ir trabalhar para o imperador romano em Constantinopla, combatendo, né, a invasão muçulmana na Sicília ou seja, onde for. Uau, eu acho isso de uma riqueza absolutamente extraordinária. É lógico que a gente volta e meia aqui também se encantando com os grandes mistérios da cosmologia, da matéria escura, as grandes crises atuais da física, não é, da antimatéria, mas eu confesso que se tem alguma coisa que realmente me alegra, né, me alegra e que me inspira, é justamente aquilo que o professor Virgílio lá atrás, há quantos anos isso, meu Deus do céu, 30 anos mais talvez, 30, já nem sei mais fazer as contas, quase 40 anos, né, ele plantou essa sementinha, né, a ideia de como as coisas todas estão conectadas, como a nossa longa aventura humana, né, ela é muito mais rica, muito mais cheia de aventuras do que a gente pode no cotidiano imaginar quando você pede uma batata frita. Raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio um pouco viajandão tenha valido a pena. Parece que o episódio de ontem teve alguns problemas de áudio, eu não consegui identificar, caso vocês tenham percebido alguns silêncios estranhos ali, por favor, me comuniquem. Isso foi reportado, acho que na plataforma dos podcasts da Apple, né? O Radinho ele é publicado originalmente no SoundCloud, mas ele é replicado automaticamente para o Spotify, para a Apple, para tudo quanto é canto. Caso vocês tenham qualquer tipo de problema, lá tem qualquer comentário sobre a qualidade da gravação do áudio, por favor, não hesitem em me informar, eu vou ficar muito feliz. Agradeço aqui ao Alisson por ter me dado esse toque. Cuidem-se, um grande abraço e amanhã falaremos de bactérias e a sua beleza.